Oi, eu sou Bruno Angrisano e esse é o Palavra Aberta. Hoje nós recebemos o deputado Pompeu de Matos para relembrar um dos momentos mais tristes da história do Brasil, a tragédia da Boate Kiss. Bem-vindo, deputado. Prazer falar com o amigo, Bruno, a ti, todos os internautas que estão aí acompanhando a Palavra Aberta e que a gente possa fazer um debate que interessa ao povo brasileiro nesse tema que angustiou tanto o Rio Grande do Sul, que foi a tragédia da Boate Kiss. Tá certo. Obrigado pela presença, deputado. Em 27 de janeiro de 2013, um incêndio na casa noturna deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. O deputado Pompeu de Matos luta desde a tragédia na defesa dos direitos das vítimas, correto, deputado? Correto, Bruno, corretíssimo. Aliás, eu conheço muito bem Santa Maria, conhecia a Boate Kiss, inclusive estive lá dentro um tempo antes, e desde a noite do acontecimento da tragédia, aquilo me impactou tanto que eu nunca desliguei daquilo que estava ocorrendo, até porque com a sensibilidade que tenho em função do que as vítimas sofreram, né? As famílias que perderam seus entes queridos e outros que ficaram com sequelas gravíssimas. E por conta do que é uma tragédia que transcende Santa Maria, tomou dimensão do Rio Grande, do Brasil, do mundo, e que faz com que a gente perceba que alguma coisa tinha que ser feita. E nesse contexto, mais do que condenar esse, condenar aquele, é amparar as vítimas. E sim, tem que procurar respostas. Claro que nós procuramos respostas, sim, nós queremos justiça. Mas tanto quanto, até mais do que isso, as vítimas da Boate Kiss não podem sucumbir e ficar por isso mesmo. As famílias estão pagando um preço assim muito, muito caro em decorrência disso. Por isso, desde o início, quando tudo isso aconteceu, eu me reuni com as vítimas, fizemos audiência pública em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para fazer esse debate, jogar luzes e que a sociedade brasileira compreenda que aquilo foi uma tragédia onde o Brasil errou. Todos nós erramos. E aquelas vítimas não podem pagar sozinha o preço dessa tragédia, que era preciso fazer algo que amparasse as famílias e que amparasse as próprias pessoas que sobreviveram com graves traumas em decorrência do incêndio da Boate Kiss. Pois é, quase 10 anos de luta culminaram em um projeto de lei que fixa indenização às vítimas do incêndio. O senhor poderia explicar esse projeto, deputado? Olha, veja bem, desde o começo, nessa questão da Boate Kiss, procuraram a primeira coisa, quem é o responsável disso? E aí é a prefeitura, são os bombeiros, é o dono da boate, é o porteiro, é o fandangueiro, aquele moço que acendeu aquele artefato pirotécnico, enfim, muitos culpados se procurou. Quando, na verdade, mais do que procurar culpado, era oferecer amparo às famílias. E isso todo mundo esqueceu, ninguém lembrou. Tanto que o processo processo criminal andou a duras penas, os processos de amparo às famílias não saíram, não saíram do papel da presidência, não tiveram resposta, e ao contrário, as famílias, inclusive, chegaram a ser processadas pela justiça, porque a justiça se sentiu ofendida por conta das queixas que as famílias tinham em decorrência da falta de ação ou falta de justiça para com eles. Bom, passado o julgamento, o júri, e passado essas audiências públicas que fizemos em Brasília, enfim, tudo isso, eu entendi que não tinha mais o que esperar. Nós precisávamos amparar essas famílias. E eu interpretei e interpreto que a culpa não é da prefeitura tão somente, ela pode ter um pouco de culpa, não é do bombeiro, pode até ter um pouco, não é do fandangueiro, não é do dono da boate. Na verdade, errou, foi o Estado brasileiro. Todos nós erramos, e a prova está de que, passada a tragédia da Boate Kiss, mudaram-se todas as leis no que diz respeito à segurança de casa de espetáculo, porque estava errado. Aí os vereadores se acordaram, eu não estou criticando os vereadores, mas nós, vereadores, vamos dizer assim, nos acordamos. Aí nós, deputados estaduais, despertamos, e nós, deputados federais, fizemos a lei Kiss, o que prova que, na verdade, não eram aqueles entes sozinhos que estavam errados, não era culpa deles,
sabe aquela coisa da fadiga dos metais? O conjunto falhou. Então, o Brasil tem que pagar esta conta. O Brasil tem que amparar essas famílias. Por isso que eu fiz essa proposta, esse projeto de lei, no sentido de que cada família que perdeu seu ente querido tenha um pecúlio, né, um reparo de R$100 mil. Não se trata de colocar preço na vida. Vida não tem preço, mas é algo assim para amenizar a angústia, o sofrimento, os gastos, a dor, os investimentos que as famílias tinham feito e que fizeram, inclusive, muitas em tratamento. Mãe, pais que entraram em depressão por conta da perda do seu ente querido, jovens, promissores que estavam estudando. Olha assim, ó, só de falar toca, gente, me toca muito. Ao mesmo tempo, aqueles jovens que não vieram a óbito, mas que ficaram com trauma muito grande. Eles, as suas famílias, algum com perda de membros, com queimaduras, ficaram com marcas no corpo para o resto da vida. Então, quem não perdeu a vida, perdeu, às vezes, até o gosto de viver. E com gastos altíssimos para se manter, inclusive. Então, para esses, uma indenização de R$50 mil. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar isso? O Estado brasileiro. Somos nós, porque o Brasil errou. E espero que nós tenhamos aprendido em decorrência desse erro. E até acho que sim, nós aprendemos em decorrência desse erro. Mas é preciso compreender que o nosso aprendizado não pode ter sido simplesmente à custa da morte de 250 jovens, praticamente, e nem pode ser por conta de 600 jovens que ficaram com sequelas graves e gravíssimas. Nós temos um aprendizado, nós melhoramos, nós aperfeiçoamos a realidade das nossas casas de espetáculo, casa de shows, eventos públicos, à custa de muita dor e muito sofrimento. Essas pessoas que nos ensinaram precisam ser protegidas e precisam ser amparadas. E esse projeto de lei ampara, protege, paga um pecúlio, eu diria assim, faz o mínimo do mínimo para que essas pessoas se sintam assim, olha, o Estado brasileiro olhou por nós, nos enxergou, não nos abandonou. É como vejo, como penso e como entendo que seja necessário. Em dezembro de 2021, deputado, 4 pessoas foram condenadas por homicídio em júri popular, com penas que variam de 18 a 22 anos. O senhor acha que essa condenação vai servir de exemplo para evitar que mais tragédias como a da Boate Kiss se repitam? Olha, eu acompanhei o julgamento e eu sou advogado exatamente da área do crime. Ali o que me pareceu, e a opinião pública também compreendeu isso, como se, tipo assim, condena aqueles moços lá e está resolvido o problema. Eles estão condenados, fez-se justiça, vão para a cadeia, vão pagar. Não é a saída. Não que eu acho que eles não devam ter sido condenados. Eu acho que cada um tem a sua parte de culpa, a parte de responsabilidade. Inclusive, eu acho mais que o próprio Ministério Público devia estar no banco dos réus, porque o Ministério Público, ele fiscalizava a boate, tinha uma equipe do Ministério Público dentro da boate, fazendo lá vistorias. Não viram que era uma ratoeira? Que só tinha uma porta de entrada estreita, não tinha uma janela, não tinha uma porta de emergência, não tinha nada. Então, ali tem muitos culpados. Eu acho que essa condenação não soluciona o problema, não resolve o problema. Eu até diria, talvez, tenha criado mais um problema, porque foram bem pesadas as condenações e eu não acredito que eles tenham aí cometido crime doloso. Até podem ter cometido crimes culposos. Não acredito que os jovens do grupo Fandangueiro saíram de casa para matar um deles, porque um deles morreu, e matar lá 250 e tantos jovens. E que o dono da boate pensasse naquela noite em matar tanta gente, que, enfim, este ou aquele saísse com esse propósito. Acho que não é um crime doloso, mas há ali um crime culposo, há sim, caberia uma penalização, não precisava ser tão grave. Mas mais do que a penalização, ou tanto quanto ela, ou mais importante que ela, é o reparo das famílias. Isso o Estado brasileiro não se preocupou, o município não fez, o Estado gaúcho não fez e o Estado federal não fez também. Por isso eu entendi que nós, deputados, e o mandato me permite isso, tomássemos uma iniciativa que não é uma iniciativa política, é uma iniciativa de justiça para com as famílias, não da justiça criminal, mas da justiça mais social, da justiça humana, da compreensão do sentimento da vida, porque a vida, Bruno, a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com mínimo de qualidade de vida que esses pais, que essas mães perderam
por conta do evento, do acontecido, da tragédia. Então, nós temos que reparar isso um pouco. A condenação daqueles moços que participaram do evento, embora exagerado, eu diria assim, faz parte. Ainda está em discussão, não sei como é que vai terminar. Mas, independentemente disso, nós não podemos abrir mão do reparo para as famílias e das vítimas da Boate Kiss. E esse é o meu propósito e essa é a razão de ser do projeto de lei que apresentei e que eu não tenho dúvida vai ser aprovado, porque qualquer cidadão em sã consciência sabe que o Estado brasileiro deve essa conta e que vai ter que pagar essa conta, e essa conta precisa ser recebida por essas famílias que sofreram tanto. Obrigado. Deputado, obrigado pela presença hoje, viu? Eu agradeço aí pela oportunidade, pelo carinho da gente poder fazer esse debate e que não se repita nunca mais algo semelhante à Boate Kiss, que a gente tenha isso como exemplo de aprendizado, mas que fundamentalmente a gente não deixe de reparar as famílias que tanto sofreram, perdendo seus entes queridos e outros com sequelas permanentes que até hoje guardam na sua memória, no seu corpo e que vão levar para o resto da vida. E que nós possamos fazer o mínimo do mínimo, que é amparar essas pessoas e essas famílias, e esse é o meu propósito e a razão de ser do nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você também pode assistir ao Palavra Aberta pelo Facebook, YouTube ou Twitter. Até a próxima.